Olá, vamos falar agora de alguns assuntos relacionados a todos esses modelos de maturidade, a todos esses diferentes frameworks, diferentes modelos de níveis, de estágios que a gente viu. Né? Uma das coisas que é importante, independente do nível, independente do assunto que você está usando, do modelo que você está usando, alguns pontos são importantes para a gente lembrar e para a gente entender e fazer adaptações dentro da nossa visão. Alguns cuidados, por exemplo, não rotule uma empresa, uma pessoa. Essa pessoa é nível tal e pronto. As atitudes delas não vão ser só daquele nível. As atitudes daquela organização não vão ser só daquele nível. O que esses níveis mostram é um padrão da maior parte das atitudes, mas essa pessoa pode ter atitudes de níveis mais elevados e também de níveis mais baixos, de acordo com o cenário, o contexto e a visão que ela tem daquele momento e como ela responde a como as coisas estão acontecendo à sua volta. A mesma coisa para as organizações. As organizações podem buscar, em alguns momentos, atitudes de um tipo ou de outro tipo, sendo mais elevado ou sendo de um nível menor ali dentro dos modelos, mas não rotule elas porque elas podem ter essa diferença. Tá? Então, rotular fulano, a tal organização é do tipo laranja, a tal organização é do tipo verde, rotular ela fortemente nisso, atrapalha a sua visão de dia a dia e não permite que você entenda que ela possa ter atitudes diferentes do que exatamente aquele nível. Então tenha cuidado com esses rótulos, tenha cuidado com a forma como a gente estabelece que alguém é de algum nível ou alguma organização é de algum nível, independente do modelo que você está usando. Seja de Maslow, das necessidades, as pessoas podem escolher uma necessidade, suprimir ou não atender uma necessidade de um nível mais baixo naquele momento para tentar alcançar uma questão mais elevada dentro da motivação, dentro das necessidades dela, mas entenda também, níveis extremos podem ser prejudiciais nesse tipo de situação. Considerando inclusive o Piaget com a conexão ali do desenvolvimento cognitivo, pode ter situações onde a pessoa não consiga interpretar uma coisa de um nível cognitivo mais baixo por alguma incapacidade ou por alguma falha de percepção, mas ela já tenha capacidades superiores ou vice-versa. Ou pode ser que em alguma situação ela tenha insights e consiga interpretar alguma coisa momentaneamente de níveis superiores. E é assim que ela vai crescer, e é assim que ela vai evoluir. Né? E mesma coisa para o moral de lideranças e assim vai. Pode ser que um líder, que a maioria dessas ações são de níveis mais baixos, talvez esse líder consiga uma atitude de um nível superior porque ele está desenvolvendo aquilo, ele vai conseguir evoluir e vai começar a desempenhar um pouco aquela próxima situação. Então não rotule, não faça com que as pessoas sejam aquele nível para sempre. Né? Outra coisa todos esses modelos mostram uma visão linear. A nossa vida não é linear. Esses modelos são muito mais para a gente se entender dentro do cenário e entender como que a gente pode crescer, como que a gente pode evoluir. Tá? A gente pode, muitas vezes, usar diferentes atribuições de diferentes níveis em diferentes situações. Não necessariamente esse desenvolvimento vai acontecer totalmente linear. Pode ser que você puxe um desenvolvimento de uma coisa mais elevada, depois um outro menor e o outro depois, e assim vai. E você vai causando situações e vai tendo experiências onde vai sendo estabelecendo diferentes estágios e diferentes modelos. Então tenha o cuidado com essa visão linear. Use os modelos apenas para um entendimento de como as evoluções podem acontecer, de como a gente pode incentivar evoluções, do que mais a gente pode buscar como crescimento. Outro problema que é muito comum quando a gente fala sobre modelos de maturidade é que as pessoas querem buscar um modelo. Elas querem ser intituladas, eu quero ser uma organização TIL, uma organização evolutiva, eu quero ser um líder estrategista. E aí a pessoa fica buscando por aquilo como se a busca por aquilo fosse o mais importante. O mais importante nas nossas vidas não é a busca por esse selo, por esse número, por esse nível. A nossa busca é muito mais importante por aquilo que é importante para a gente, pelo nosso propósito, pelas coisas que a gente valoriza. E esses modelos servem apenas para a gente entender estágios, para a gente achar formas de evoluir de uma forma mais consistente, para a gente entender qual que é o próximo passo, para a gente crescer e aprender principalmente.
E aí, outras coisas que esses modelos puxam e que é a possibilidade da gente errar também é que todos são iguais. Todos que são do nível liderança realizadora, da liderança de conquistador, fazem da mesma forma as coisas, têm as mesmas atitudes. Não. A gente não é todo mundo igual, a gente tem que entender as particularidades das pessoas. O rótulo puxa essa visão da gente tratar como todos iguais, não somos todos iguais. Esses modelos são só padrões diagnosticados e pesquisados por todos esses pesquisadores, cientistas, psicólogos, filósofos e assim vai. Então, entenda como padrões que podem ser percebidos e que a gente tem que tirar o melhor proveito desse conhecimento. E aí, como que a gente tira o melhor proveito desse conhecimento? Principalmente aprendizado, entendendo que a gente pode constantemente estar evoluindo. Esses modelos citam estágios como os estágios finais como o máximo da percepção atual. Daqui a vários anos vão ter outros estágios que vão surgir, vão ter novos paradigmas que a gente vai descobrir enquanto sociedade. Então, vamos gerar aprendizado com esses modelos. Se a gente está em situações que a gente diagnostica como níveis mais baixos, vamos perceber que a gente precisa melhorar. Se a gente está em níveis mais altos, vamos entender como que a gente se comporta, como que a gente puxa a adaptação e como que a gente se comporta com outros cenários. Vamos entender todos esses diferentes cenários que a gente pode acontecer. Dentro das nossas organizações podem ter pessoas de vários níveis diferentes, em várias situações, em várias áreas, em vários times, e lidar com todas essas pessoas também é uma arte que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Uma das coisas que esses modelos puxam é uma visão de autoconhecimento. Quando você olha para esses modelos, principalmente os voltados para as pessoas, como o de Piaget e o de Kohlberg, e você começa a se posicionar dentro desse modelo, você começa a gerar um autoconhecimento onde você consegue se descobrir cada vez mais e buscar novas capacidades. Esse autoconhecimento é uma ferramenta muito boa para o seu desenvolvimento. E pensando em organizações, pelo Reinventando as Organizações de Frederic Laloux, você pode gerar um autoconhecimento organizacional das empresas, das pessoas, dos ambientes ali que estão sendo lidado com todo mundo junto. Então, esse autoconhecimento, tanto pessoal quanto organizacional, também é um dos benefícios que a gente pode trazer. E, principalmente, esses modelos mostram para a gente uma evolução incremental, uma evolução que a gente vai fazendo aos poucos. Não adianta você tentar já atingir o último nível sem passar pelos níveis anteriores. O sofrimento e a experiência de cada nível é importante para atingir cada um dos níveis superiores. E as realizações e os benefícios também são importantes para cada um dos níveis. Você vai conseguir evoluir e atingir níveis maiores conforme você tem mais experiências, conforme a sua organização tem mais experiência e tem mais convívio e mais coisas acontecem no dia a dia. Então essas são as dicas finais aí para a gente lidar da melhor forma possível com todos esses modelos de maturidade. Não usem eles como escrito em pedra, como uma coisa de rótulo, como uma coisa muito rígida. Vamos usar para o nosso aprendizado, para o nosso autoconhecimento, para a gente buscar evoluções incrementais cada vez melhores no nosso dia a dia. Um abraço para vocês.